Bom, caro Davi, muito obrigado. Eu sei que seu tempo é muito mais rigoroso que o meu, com todos esses vinhos aí para cuidar o ano inteiro, né? O vinhedo não sossega, né? 365 dias por ano. Aliás, é assim mesmo. Eu queria, acho que é inevitável a gente começar falando desse ano remarkable para vocês da empresa, né? E para nós que gostamos de beber o vosso Porto, que são os 50 anos do LBV, né? Se você quiser responder aos poucos, eu vou perguntando aos poucos, mas são 3 fatos notáveis, os 3 vintage declarados em seguida, os 50 anos do LBV e aquele Porto que é lançado a cada 50 anos, que sai em 1970, não é isso? Exatamente. Então, por favor. Obrigado, Luís. Olha, é um prazer muito grande estarmos aqui em contacto e realmente qualquer momento para celebrarmos o vinho de Porto é bom. E faz aqui referência a 3 portos especiais e talvez o primeiro que referiu foi o LBV, os 50 anos do LBV. Este é um vinho do Porto que a mim me diz muita coisa, porque muitas vezes damos muito foco aos vintage, damos um foco aos townies velhos, mas a Taylor's com o LBV tem sido muito à frente há 50 anos com este estilo de vinho que não só é absolutamente delicioso para beber, mas para nós como empresa é muito importante porque é o vinho do Porto que eu chamo vinho do Porto Premium, mas é um premium para consumo do dia-a-dia. E o LBV Taylor, como nós conhecemos, foi começado exatamente há 50 anos para o consumidor que queria beber um vinho do Porto com uma data, que até esse momento só via no vintage, mas queria beber um vinho do Porto para beber no dia-a-dia. E assim surgiu o Late Bottle Vintage, que é o vinho de 1 ano, que ao envelhecer durante 5 ou 6 anos em madeira, quando era engarrafado, estava pronto para ser bebido e também acessível. E também é um vinho do Porto que eu posso dizer que está muito ligado à minha carreira. Eu voltei para casa, voltei para a empresa, ou comecei a trabalhar aqui na empresa, exatamente faz 30 anos, este ano, foi 1990. E na altura, o Late Bottle Vintage da Taylor estava numa grande fase de expansão, principalmente no mercado inglês. Entretanto, no mercado canadiano, no americano, tem vindo também a ser cada vez mais reconhecido. Mas nessa altura, em 1990, o setor do vinho do Porto era um setor com muito empírico, tanto na sua viticultura, as próprias adegas, a maior parte eram adegas tradicionais de lagares, e em 1990, e justamente na década de 90, foi quando nós tivemos que desenvolver as nossas adegas modernas para substituir o método tradicional de pisa a pé, que já não havia pessoas para o fazer. E aquilo que eu fiz na década de 90, que foi desenvolver pisadores mecânicos para fazer o trabalho do homem, foi especialmente importante exatamente para este estilo de Porto, o LBV. São esses robóticos que vão pisando assim. É exatamente isso, são cubas de vinificação, mas que têm os pisadores mecânicos, robóticos, que simulam aquilo que faz o pé. E hoje, este ano, que estamos a festejar os 50 anos
do LBV da Taylors, é um momento magnífico. E, para mim, a qualidade do LBV da Taylors é uma qualidade que eu acho melhor do que nunca. Basta dizer que há 2 anos atrás, a revista norte-americana Wine Spectator reconheceu o Taylors LBV como número 16 no Top 100. Isso, para mim, olha, eu até disse aos meus colegas, olha que isso é tão importante como quando eu recebi o number 1 Top 100 dos nossos vintage. E porquê? Porque o vintage é nossa obrigação. Nós temos que saber fazê-lo muito bem. Mas o late bottle vintage, ter esse reconhecimento num estilo de vinho do Porto que fazemos em grande quantidade, mas ter essa qualidade é muito importante. Sim. Que bom. Falou também de outro momento histórico este ano, que é, nós acabamos de anunciar no St. George's Day, no dia 23 de abril, a declaração do Taylors 2018 Vintage. E é um momento histórico porque, efetivamente, nós declaramos, depois do 17, dos precisos, deliciosos 16, declaramos o 18. Nunca tinha acontecido. Mas para nós é muito simples e é muito fácil falarmos agora que declaramos 16, 17 e 18 como clássico. E ficamos espantados. Mas se nós recuarmos uns anos antes, 2011 foi um vintage incrível, incrível, e um sucesso incrível. Depois 12, 13, 14, 15, não declaramos nada. E aí já ninguém fala. O que tem que mandar é o vinho. E quando nós estávamos a provar o 18 e ficamos tão encantados com o vinho, que nós dissemos, isto é um clássico. Então, se é um clássico, temos que engarrafá-lo. E foi o que decidimos fazer. Sim. Para o público brasileiro que não tem conhecimento exato, um vintage é de várias quintas, né? É a safra do ano que você elege. É assim que funciona? O vintage é um estilo de vinho do Porto que é engarrafado só quando achamos que o vinho tem as qualidades para evoluir durante muitos anos na garrafa. Um vintage é sempre a escolha dos melhores vinhos de um ano, de uma safra. No entanto, é muito importante que nós enólogos podemos pensar que nós somos, a natureza é mais importante que os enólogos. E sabemos que há safras extraordinárias, há safras boas e há safras que são muito pouco interessantes. Quando há uma safra extraordinária, então decidimos declarar um vintage clássico. E isso é feito quando nós produtores, temos a confiança que a qualidade dos vinhos que nós temos, a qualidade do ano, é de tal forma que este vintage engarrafado 2 anos depois da safra vai envelhecer na garrafa durante décadas e décadas e décadas. Por isso não escolhemos engarrafar um vintage todos os anos. Uma coisa que eu acho que confunde o público brasileiro, eu sempre vou falar do público brasileiro porque é o público que eu tenho o melhor contato. É que, por exemplo, estou aqui com o Taylors 20 e o 30 e as pessoas acham que se aqui é 30 anos, por que o outro é safrado? Esse também seria safrado, mas não é, né? Porque esse é um blend. Então, eu queria que você explicasse um pouco o seu trabalho aqui de blendar
blendagem, não sei se esse neologismo existe, mas qual que é a diferença entre isso que está escrito 2018 e o que está escrito 20 anos, 30 anos? Que essa é a frase, né? É uma pergunta muito pertinente para o seu consumidor que gosta de vinho do Porto e quer descobrir ainda mais as maravilhas do vinho do Porto. E se nós pensarmos dentro da categoria de vinho do Porto, ou seja, uma categoria de vinho fortificado que tem exatamente estas características magníficas para envelhecer, nós separamos entre os vintage. Os vintage são os portos que são engarrafados jovens e envelhecem na garrafa durante muitas décadas. Ao envelhecer na garrafa, estão a envelhecer sem estar no contacto com o oxigênio. E esse é o vintage. O vintage, quando é jovem, é muito frutado, muito tanino. Conforme vai envelhecendo, vai deitando um sedimento na garrafa e vai ganhando complexidade de especiarias de garrafa conforme envelhece. O outro grande estilo de porto que temos é os portos Tawny. Nós aqui chamamos os Tawnies de idade, 10 anos, 20 anos, ou 30 anos que tem à sua frente. E esses são portos, exatamente, nessa garrafa que tem aí. O 20 e o 30. Ora, nem mais. Splurge, não? E eu tenho no copo 20 anos. Os Tawnies são envelhecidos em casco, em madeira, desde jovem. E no caso desses 20 anos que tem aí, ao longo de 20 anos em madeira, em contacto com o oxigênio, ele vai transformando as cores vermelhas, os frutos vermelhos, nestas cores mais alouradas, em que vão ganhando esta tonalidade castanha, tawny, e vão suavizando. Um tawny, ao envelhecer em madeira, em casco, ele vai perdendo a cor vermelha, vai perdendo os taninos, e ao evaporar ele vai concentrando. E os tawnies não têm uma data, porque o 20 anos tawny tem uma média de idade de 20 anos. E esses são os vinhos que nós fazemos o envelhecimento e engarrafamos quando o vinho está pronto para beber. E essa é a grande diferença entre os vintage e os tawny. O vintage envelhece na garrafa e tem a capacidade de envelhecer muitas décadas na garrafa, vai evoluindo o seu estilo com o tempo. Os tawnies envelhecem em madeira, em casco, e nós engarrafamos quando está pronto para beber. Já são entregues prontos, né? É isso. Eu recebi do Fernando também o Vargelas 2015, que eu achei que, infelizmente, eu abri por necessidade da gente provar. Né? Sim. Coloquei numa taça maior. E é um vinho extraordinário, é isso que vai acontecer, né? Uhum. Ele, em 5, 10, 15 anos, vai ganhar complexidade se perder essa juventude toda, né? No caso, a Quinta de Vargelas Vintage é o que não entrou no... É um single vineyard, né? Exatamente. Uma das belezas do Douro, o Douro é uma região de viticultura de montanha. Aliás, conseguem ver aqui uma fotografia da Quinta de Vargelas atrás de mim. E o Douro é uma região que cada quinta tem a sua personalidade. E
onde num vintage clássico, um Taylor vintage, nós vamos juntar os vinhos da Quinta de Vargelas com os vinhos da Quinta Terra Feita e do Junco para fazer um vintage clássico. Nós engarrafamos esses anos, como foi 18, 17, 16, como anos que têm não só uma qualidade extraordinária, mas também têm uma capacidade de envelhecimento, de longevidade enorme. Mas há anos que nós queremos engarrafar só o vintage de uma quinta. Era esse caso que tenho aí, que é o 2015. Para nós, 2015 não era um ano para engarrafar com um clássico Taylor. Então, pegamos nos vinhos de Quinta de Vargelas, que é um terroir muito próprio. Aliás, o terroir da Quinta de Vargelas em si é reconhecido por talvez uma das quintas mais emblemáticas. E esse vintage que tens aí à tua frente, aliás, é um bom exemplo que nós conseguimos tirar muito prazer num vintage jovem. Um vintage jovem, eu diria que é um ruby perfeito. É uma explosão de fruta, é uma explosão de sabores, é uma intensidade de tanino que só me apetece pegar numa fatia de bolo de chocolate e acompanhar. É uma delícia. E, portanto, não tenham medo de abrir um vintage jovem, porque ele é isso. Mas esse mesmo vintage que tem, quando você comprou uma dúzia ou duas dúzias para pôr na garrafeira, há outras que vai deixar para trás para evoluir na garrafa, e sim, esse vintage com o tempo vai ganhando outras complexidades que só o tempo na garrafa o dá. Sim. Esse é o magnífico mundo do vintage. Me surpreendeu que ele não é um vinho docíssimo. Ele é extremamente contido, delicioso, como todos os vinhos. Eu passei uma noite em Vargelas, você me encontrou no dia seguinte, eu tive prazer de ir à English Factory, e o resultado da minha noite na Vargelas estava evidente, porque eu tinha... O Saul Galvão, um crítico brasileiro muito conhecido, a coluna dele se chamava Confesso que Bebi. Então, eu confesso que aquela noite eu fui acordado com a trompa de caça para chegar ao almoço Mas correu tudo bem? Tudo bem. Estava perfeito para o almoço. Eu não pude ser tão conversado, né? Fiquei ali contido, não pude apreciar a harmonização com o Stilton Aged e etc. O que, assim, estou me convidando para uma outra oportunidade novamente de almoçar. E cá o guardamos, Luís. 1 minuto, explicar para o público brasileiro que há como se fosse um clube inglês, né, no aspecto de um clube inglês, de Pall Mall, né, que são as famílias de Porto com ligações inglesas. Aquilo é território inglês, né? Antes só masculino, como eram os clubes ingleses, até que a rainha Isabel II, como vocês dizem, Elizabeth esteve lá e abriu o precedente, né? E há um almoço às quartas-feiras, não é isso? Exatamente, Luís. Anfitrionado por vocês. Eu me lembro que no final, quando chega a hora do Porto, você levou que as pessoas tentam adivinhar. É uma brincadeira muito divertida, muito agradável, como tudo que envolve a cidade do Porto, o vinho do Porto, o Douro. Meu bisavô veio daí, então eu sou encantado pela região. Mas
eu queria que você falasse um pouco dessas harmonizações, porque você fez o tal bolo de chocolate que já se tornou mítico, né? Fantástico. Com o meu cão Kaiser atrás, Muita cheio gente de pediu fome. a receita e eu também estou esperando a receita desse tal bolo de chocolate. E foi com um LBV, se não me engano, E né? foi com o LBV, foi exatamente com o LBV. Uhum. Luís, o Factory House, já que toca nessa magnífica casa, The Factory House é exatamente uma associação das casas inglesas vindo do Porto, e quando a Rainha Isabel visitou em 1957, o meu avô, Charles Bruce Guimarães, era o tesoureiro. O tesoureiro é o nome que damos todos os anos a um dos membros que toma conta da casa durante esse ano. E o Luís disse muito bem que depois de uma noite magnífica de terça-feira à noite em Vargelas, para cumprir a tradição de vir ao almoço que temos à quarta-feira, quando os diferentes membros das diferentes casas juntam-se para almoçar, é uma tradição todas as quartas-feiras, e nesse almoço o presidente da casa, que nós chamamos de treasurer, ele escolhe um vintage para ser servido no fim do almoço, mas ninguém sabe, só ele sabe. É um vintage que é escolhido da garrafeira da casa, que é uma garrafeira única, porque também todos os anos que nós declaramos um vintage, vão muitas garrafas para a garrafeira, exatamente para momentos como este. E é servido o vintage, que o vintage é mesmo apreciado no fim da refeição. Um vintage jovem, sim, eu diria qualquer coisa mais forte, uma sobremesa de chocolate, mas um vintage mais evoluído, com 20 anos ou 30 ou mais anos, aí com queijo. E nós, com o nosso lado British, adoramos o Stilton. Mas, como não somos demasiado fechados, temos também um Camembert e um Ilhas dos Açores para acompanhar sempre. E essa combinação de um vintage com alguma evolução, com queijo no fim de uma refeição, eu não tenho dúvidas que é o que faz o Porto Vintage ser considerado como uma das melhores companhias no fim de qualquer refeição que existe. O Luís falou também de uma coisa importante há pouco, que foi que o vintage que provou que não se sentia muito doce. E aí que, se nós podemos voltar para comparar os dois grandes estilos de vinho do Porto, o vintage e os townies, um vintage, como ele é engarrafado jovem, e ele tem o açúcar natural da uva que tem, e essa doçura da uva é equilibrada com os taninos, que equilibram, e com a fruta. E essa harmonização é isso que combina tão bem com a intensidade de um queijo, também a intensidade de um chocolate, porque os taninos vão quase que lavar a boca, que nos só dá vontade para voltar para mais. Sim. Em contraste com os townies, e se nós vemos aqui, este é o townie 20 anos, que... Eu consigo também. Exatamente. O townie, ao envelhecer na madeira, ele todos os anos nós perdemos 2% de evaporação. Com isso, ele vai concentrando e vai concentrando tudo. Os açúcares, os ácidos naturais, os sabores. É um townie com 20 ou 30 anos, é mais doce que um vintage. Como também já perdeu os taninos, ele é muito suave. Sim. Eu costumo dizer, um townie velho, um 20 anos ou um 10 anos, é o melhor lubrificante da conversa que existe.
porque esta doçura que ele ganha com a idade, a suavidade ao perder os taninos, torna quase um bocadinho mais melaço. E é aqui que nós dizemos que os townies combinam bem com as sobremesas à base de ovos. O grande pastel de nata português, que agora é internacional, o bom pudim, qualquer sobremesa à base de ovos, combina muito bem com um townie velho. Mas eu diria, no Brasil, se ainda não descobriram, eu diria que a maior descoberta que podem fazer, que é pegar um townie velho, 20 anos, pode ser até o reserva townie da Croft, que fazemos, que é delicioso, que até é mais acessível. Esse é um townie com 7, 8 anos, e esse é um porto que põe no frigorífico para baixar a temperatura, utiliza um copo, como o Luís tem aí à frente, um copo grande, e sirva fresquinho para beber num dia de calor. É uma delícia. É absolutamente delicioso. Vocês no Brasil têm um clima perfeito para deliciar com estes townies, quer seja um mais jovem reserva townie, um 10 anos, ou vá até aos 40 anos, porque com o tempo eles vão ganhando mais concentração, mais suavidade. Não diria, Luís, essa combinação? Sim, bem interessante. Está anotado. Eu estou aqui tomando notas enquanto falamos. Eu ainda sou do papel, assim, não tem jeito, né? Eu também. Porque tinha uma coisa que você estava dizendo e eu pensei, mas me parece, eu não sou um grande conhecedor de portos, eu sou um grande, não, mas eu sou um bebedor de portos com muito prazer, mas eu diria que mesmo no 20 e no 30 anos, eles não estão tão doces também. Acho que é uma característica da casa ter esse balanço perfeito de acidez e doçura que os faz extremamente bebíveis, né? Luís, você tem aí o 20 anos da Taylor e eu trouxe comigo o 20 anos da Fonseca. E você falou de uma coisa muito importante, que é a característica de cada casa. Nos townies velhos, a característica da casa é a arte do provador, a forma como ele trabalha os seus stocks. E a Taylor tem uma tradição de envelhecer os seus vinhos com um perfil. A Fonseca tem a tradição de envelhecer os seus vinhos para outro perfil. E outras casas também têm o seu perfil. E os townies velhos é muito a arte do provador. Então, o Fonseca 20 anos que eu tenho aqui em perfil, é muito ao estilo da Fonseca. A Fonseca é uma casa que é conhecida pelos seus vinhos muito encorpados, muito frutados, e o próprio 20 anos da Taylor da Fonseca é um pouco mais vermelho, porque tem ainda mais fruta para ser a sua característica. No caso do Taylor 20 anos, o Taylor tem uma característica muito de frutos secos, um bocadinho mais acastanhado, muito de frutos secos, mas aquilo que você disse que é o açúcar, para todas as casas, para nós é muito importante não serem demasiado pastosos. E é aí que, no vinho do Porto, o papel da aguardente é muito importante para equilibrar esse açúcar. Porque é que, neste caso, o 20 anos não tem uma data de uma safra? Porque a arte do provador é para que, aqui para fazer um 20 anos Fonseca, ele, aí à sua frente tem um 20 anos Taylor, ele tem uma média de idade que diz no rótulo, uma média de 20 anos.
Isso permite ao provador juntar, não se esconda, Luís, permite ao provador juntar uma pequena quantidade de um vinho mais novo junto com uma pequena quantidade de um vinho mais velho, para que ele, na prova, tenha esse equilíbrio perfeito na boca, para que nós tenhamos toda a complexidade da velhice, mas também a frescura e a secura, que é o que dá o prazer de beber. E isso era algo que eu tinha bastante curiosidade, você se adiantou, já me respondeu. Eu não sei se posso dizer aqui algo, mas há várias questões que estão a pôr em YouTube. E uma delas, David, é como é que nós fazemos anualmente, por causa da evaporação, portanto, nós temos perda de vinho, se as pipas, ou pipas é o nosso nome aqui, se elas vão sendo adicionadas, vão sendo cheias anualmente ou não. Se há um tempo de espera, como é que isso é feito? Porque, visto que há uma perda anual de algum vinho, como é que depois vão ser compostas? Esta foi uma questão feita pelo Mário, aqui em YouTube. Muito bem, Mário, boa questão. E é por isso que normalmente são as empresas familiares que estão muito dedicadas aos townies velhos. Porquê? Porque para vender uma garrafa de 20 anos, nós temos que pensar muitos anos para a frente. Neste momento, muitas vezes para a geração seguinte. E porque nós temos que contar não só com o estoque que vamos precisar para vender daqui a muitos anos à frente, mas como todos os anos perdemos 2% de evaporação, nós temos que pôr de lado mais vinho a contar com isso. Para dar uma ideia, para cada garrafa de 20 anos que queremos vender hoje, há 20 anos atrás, eu teria que ter colocado nos meus armazéns o equivalente a uma garrafa e meia, porque metade foi perdido em evaporação. E isso que faz que o setor do vinho do Porto está sempre a pensar para o futuro, quer seja no caso dos townies, porque os townies somos nós que tomamos conta dos estoques e ao longo do seu envelhecimento. No caso dos vintage, o vintage, sim, nós engarrafamos um vintage 2 anos depois da safra, mas daqui a 20 ou 30 anos será você, consumidor, que vai nos julgar a nós e às gerações antes de mim, se nós soubermos tomar a decisão de engarrafar um vintage. E é por isso que o negócio do vinho do Porto tem sempre que pensar no futuro, gerações futuras, porque se não pensa, não há continuidade. E, Luís, eu penso que é um pouco isso que você estava a pensar, não é? Sim, sim, sim. Sim, sobre essa sua arte de decidir, né, tudo isso, decidir uma quantidade imensa, além da parte enológica propriamente dita, fermentação, etc., etc., você tem que decidir ações de combinações, né, de blends e tal, que vão ser julgados posteriormente, né? Então... E Luís, aí você diz muito bem porque... Você dorme bem, é uma coisa que eu estava pensando ontem, com tanta responsabilidade, você dorme bem porque, né, além dos fenômenos naturais, como granizos e tal, ainda tem tudo isso que... Né? Luís, ao longo dos últimos 30 anos, há noites que tomo banho, há noites que fico à noite a pensar, acordado, e até vou-me recordar de uma dessas noites, que foi em 1997, quando
a Taylor's 94 e o Fonseca 94 receberam 100 pontos e o número 1 do Top 100 Wine Spectator. E nessa noite não dormi, levantei-me à meia da noite e eu tomei 8 páginas de apontamentos do que é que eu tinha que fazer melhor para garantir que o vintage ia ser melhor ainda. Sim, sim. Esse é o drama, por exemplo, do chefe que chega a 3 estrelas Michelin, né? Ele tem que... O que é que nós temos que fazer para fazer melhor? É um prêmio com uma carga importante de responsabilidade. Né? Mas também há noites que não dormimos por outras razões. E disse muito bem que nós dependemos da natureza. Mas também, se nós não dependêssemos da natureza e se todos os anos fosse igual, você, consumidor, também não se interessava tanto por aquilo que nós fazemos. Porque eu julgo que dá-se muita visibilidade ao enólogo, mas o enólogo é como o maestro numa orquestra. Nós estamos aqui, há um conjunto de pessoas que contribuem com muita dedicação, com muito conhecimento para fazer grandes vinhos. Talvez a única diferença de uma orquestra é que nós estamos dependentes de nós próprios, onde nós, no caso do vinho, também estamos dependentes da natureza nos dar grandes condições. E eu aqui escolhi um outro vinho para trazer para a nossa conversa hoje, que é o Croft Vintage 2003. E porquê? Eu considero que este Vintage, para mim, é um dos meus vinhos da minha carreira, porque eu nasci nisto. Eu comecei a ir para o Douro quando era um miúdo com o meu pai, e eu fiz a minha primeira vindima quando eu tinha 8 anos. E o meu pai tirou-me da escola e pôs-me a viver na Quinta de Terra Feita durante essa vindima há muitos anos atrás. E, portanto, eu nasci no vinho do Porto. Eu voltei para casa em 1990 e nós, aqui na Taylor e na Fonseca, nós temos uma cultura de vintage. Essa cultura faz parte de um conhecimento de empresa. Há um conhecimento empírico muito grande. Não há um gênio que veste o chapéu e eu sei tudo. Não. Há uma cultura de empresa. E a Taylor e a Fonseca há muitos anos que se dedicam ao vintage e têm o conhecimento para isso. E em setembro de 2001, a Croft, que apesar de ser uma empresa muito antiga, das mais antigas aqui no setor de vinho do Porto, a Croft, durante um período de 30 anos, debaixo de uma multinacional, deixou de se dedicar ao vintage. E quando nós compramos a Croft em 2001, a Croft tem uma das quintas mais bonitas do Douro, que é a Quinta da Rueda. É conhecido quase como uma das pérolas do Douro. E o que é que nós fizemos? Já dissemos, não, nós queremos fazer vintage da Croft, como os grandes 60, 45 Croft, que é incrível, e então construímos lagares de granito e voltamos a pisar a pé as uvas da Quinta da Rueda. E quando começamos a ver os vintage do ano da safra de 2003, não só o Croft 2003 foi o primeiro Croft feita por mim e pelos meus colegas, não só tem uma qualidade excepcional, mas mais importante é que o vintage da Croft tem uma personalidade completamente diferente que um Fonseca e que um Taylor. E isso mostra que nós, como enólogos, nós estamos aqui para tirar o potencial das uvas que cada uma das casas tem. Então, quando começamos a trabalhar as uvas da Croft, da Quinta da Croft,
e demos a nossa sabedoria a esta magnífica casa, fizemos um vintage não só extraordinário, mas que tem uma personalidade que não tem nada a ver com um Taylor, com um Fonseca. E é por isso que, para mim, é um dos meus portos que eu sinto da minha carreira. E queria partilhar este convosco. Eu vou pondo aqui algumas questões, e desculpa, Luís, eu sei que as questões são tuas, mas há uma amiga em comum, que é a Kelly, pôs uma questão aqui muito boa, que eu iria ler. Se há espaço para mais estilos de vinho do Porto. Portanto, se existe espaço, enfim, e um dos exemplos é o Pink, que a gente fez em 2008, mas se nos dias de hoje há mais espaço para outros estilos ou perfis de Porto. Bom, eu quero agregar a isso uma questão, se vocês têm algum projeto de entrar nos vinhos de mesa, no vinho still, né? Se é uma coisa Luís, que pode ser respondida. eu adorava ter €1 para cada vez que essa pergunta me foi feita ao longo dos últimos 30 anos. Nós temos vários projetos de vinho do Porto e projetos que nós acarinhamos e dedicamos já há muitas gerações. Projetos de vinho de mesa não temos neste momento, porque temos tantas coisas magníficas a fazer no vinho do Porto. Eu posso dizer, Fernando, atendendo à pergunta da ouvinte, se há espaço para criar mais estilos de vinho do Porto, eu diria que há sempre espaço para inovar e deste o exemplo do Croft Pink. E essa talvez é das maiores inovações em estilos, porque não existia um Porto Rosé. E nós somos um setor que tem 300 anos de história e é muito difícil pensar num novo estilo. Não temos outra ideia em curso, mas o Croft Pink, também para o vosso clima brasileiro, um cocktail de Croft Pink com um espumante é uma coisa deliciosa também para refrescar. Eu diria que nós, dentro do mundo do vinho do Porto, talvez o nosso desafio é, consumidor, perceber o que é que há dentro dos brancos, dentro dos tawnies, dentro dos vintage, dentro do Porto Rosé. Temos aí muito trabalho para fazer o consumidor se sentir confortável. Mas mesmo assim, há sempre espaço para inovar. E na Croft, com o 2017, nós lançamos um vintage de umas vinhas seculares da Quinta da Rueda. São vinhas que foram plantadas, as primeiras destas vinhas foram plantadas no fim do século XIX e nas primeiras 2 décadas do século XX. A Europa, as vinhas da Europa foram devastadas no fim do século XIX pela filoxera. Aliás, há um termo magnífico na língua portuguesa que diz que quando uma pessoa está chateada, a pessoa diz, aquele está com a filoxera. Então, é um termo engraçado. A filoxera matou todas as vinhas da Europa no fim do século XIX. O Douro, a região do Douro, reconstruiu as suas vinhas de uma forma exemplar na última década do século XIX e as 3 primeiras décadas do século XX. E a Croft engarrafou um vintage que chamamos vintage séricos, exatamente destas vinhas muito velhas, porque elas têm uma personalidade que eu nunca vi mais nenhuma quinta do Douro. E apesar de ser uma base importantíssima para qualquer vintage da Croft, nós achamos na sala de provas que nós devíamos captar num vintage. Em 2017 fizemos isso pela primeira vez, que é o Vintage Séricos da Croft.
E espero em anos futuros, não, espero não, vamos com certeza em anos futuros, além do 17, iremos lançar, quando o ano mandar. Eu digo que eu gostei da resposta da minha parte, porque eu temia que você dissesse que farão vinhos de mesa. Eu acho que eu estou muito contente com o trabalho de todos. Como jornalista, eu não devia tomar esse tipo de posição, né? Eu estou na qualidade aqui de perguntador, não de opinador. Mas depois de provar 3 vinhos, eu já posso dar opiniões. Assim, né? Luís, eu talvez Sem ao o longo... Stilton. Faz falta aqui o Stilton, não é? Luís, talvez eu disse no início que este ano estou a celebrar os meus 30 anos desde que eu regressei da Austrália. Voltei para casa. Eu estudei enologia na Austrália. Na altura, há 30 anos atrás, a Europa estava muito cansada. A Europa estava cansada. E o Novo Mundo veio, para mim, abrir os olhos ao velho mundo da Europa. E veio abrir os olhos que nós não podemos sentar e achar porque historicamente somos bons, seremos sempre bons. E aí, no vosso continente, o Chile, a Argentina, mesmo vocês, na vossa parte do sul do Brasil, estão a fazer coisas magníficas. E isso foi um grande ensinamento para nós na Europa. E eu tenho assistido, ao longo da minha carreira, que já vai somando os anos, a verdadeiramente momentos incríveis. Nós, na nossa região do Douro, temos muito conhecimento empírico. Os lagares tradicionais, como o Pisapé, as vinhas dos Séricos, estas vinhas, agora que já têm mais de 100 anos, vinhas que são plantadas com uma mistura de castas, e esse conhecimento teve que ser reinventado nos últimos 30 anos, por muitas razões, mas muito ligados às mudanças sociais que aconteceram em Portugal. Dificuldade de mão de obra, o custo da mão de obra. Isso obrigou-nos a ter que reaprender tudo o que nós fazemos. Luís, eu falei há pouco dos pisadores mecânicos, é um exemplo disso. Eu hoje posso falar das diferenças entre um vinho de Porto feito num lagar de granito e um vinho de Porto feito numa cuba de inox. Também hoje podemos falar do vinho do Porto, de uma vinha em que misturamos as castas, ou de um vinho do Porto feito de uma só casta, da Touriga Nacional. E ao longo destes 30 anos, eu diria que nós no vinho do Porto tivemos que nos reinventar. E há tanto trabalho para fazer para garantir que o vinho do Porto continuará a ser este vinho de primeira classe mundial, e por essa razão, eu, David Guimarães, irei sempre manter focado no vinho do Porto. O Luís conhece muitos grandes enólogos na nossa região do Douro, que estão a fazer vinhos do Douro incríveis, muitas delas pegando em velhas vinhas de vinho do Porto. E sim, eu sei que os nossos vinhos do Douro do Brasil estão a ser muito apreciados e muito bem, eu recomendo-os. Mas há outro ditado português, eu agora estou a pôr o meu chapéu português, que é: cada macaco no seu galho. E o meu galho é o vinho do Porto. Sim. E é isso que eu pretendo fazer, espero eu, durante muitos anos, que há muita coisa ainda para fazer. Para a nossa alegria. Eu estou vendo que o tempo tá terminando. Eu queria não deixar terminar sem você falar da Quinta do Panascal. Uhum. Eu sei que é uma coisa muito ligada a você. E Uhum. eu tive estudando a nova edição aqui do Atlas da Genesis. Fantástico.
eu ainda faço muita confusão. Assim. Vargelas está no alto, Exato. cima Córrego. Vargelas, o Douro é dividido entre Baixo Córrego, Cima Córrego e Alto Douro. Vargelas está no início do Alto Douro, portanto, conforme vamos de leste do Porto em direção à Espanha, vamos percorrendo o Baixo Córrego, o Cima Córrego e o Alto Douro, Douro Superior. Sim. O Panascal está no centro, está no equilíbrio, no meio, que é no Cima Córrego. Está exatamente no centro do Douro. E a Quinta do Panascal, que é uma das 3 quintas da Fonseca, e a principal quinta da Fonseca, é uma quinta que também tem uma personalidade muito própria. É uma quinta no Rio Távora, que é um dos afluentes do Rio Douro. É uma quinta muito quente. E, portanto, temos vinhas cá embaixo, junto ao rio, a 60 metros, e as vinhas vão subindo na encosta até o ponto mais alto, que está nos 300 metros. E o comportamento das vinhas do Panascal, conforme vamos subindo na encosta, permite-nos percorrer ao longo de uma vindima que demora 2 semanas. Depois é uma quinta muito íngreme. E foi uma quinta que o meu pai começou a replantar no início da década de 80, com bulldozers potentes para criar estas plataformas para poder trabalhar. E foi um grande ensinamento, porque quando essas vinhas foram plantadas na década de 80, foi uma altura em que se separava cada variedade, cada casta. Quando eu comecei a trabalhar na década de 90, foi exatamente no Panascal que eu aprendi que no Douro nós precisamos juntar as variedades diferentes, as castas diferentes, porque cada uma se complementa, não só para a complexidade, mas para o equilíbrio, porque podemos ter umas castas que dão mais cor, mas temos outras castas que dão mais acidez, o tinto cão, uma casta fantástica, outras castas que dão mais sabor. E, portanto, hoje, eu quando olho para a viticultura inovadora que o meu pai fez na década de 70 e 80, foi uma época importante porque nós tínhamos que modernizar a viticultura. Mas eu tenho, ao longo destes anos, aprendido muito com os vinhedos antigos, tradicionais, sobre a harmonia e o equilíbrio da mistura das castas. E é isso que é fantástico. E, portanto, eu acho que o Douro tem tanto para ensinar. Hoje em dia, quando nós falamos das alterações climáticas, o Douro tem altitude, nós temos orientação numa viticultura de montanha, temos vinhas viradas a norte, vinhas viradas a sul, permite trabalhar com isso. Temos a mistura das castas e temos os 2 grandes estilos de vinho do Porto, os vintage e os tawny. Quando tudo é perfeito, garrafamos um vintage. Mas como a natureza nem sempre dá-nos a perfeição, então o tawny e a arte do envelhecimento em madeira, a arte do provador nesta sala de provas onde estamos aqui, transforma às vezes vinhos imperfeitos num vinho do Porto perfeito, que é um tawny. Não se esquecendo, refrescando no frigorífico. Sim. É uma bebida. Aprendi com o Fernando, todos estão frios. Então, para as nossas ouvintes brasileiros, eu digo, é tão bom que é quase que é perigoso. David, isso, desculpa, é um assunto normal quando eu vou aí e tento ser tão técnico como o David, o que é completamente impossível, não é lógico, mas há coisas que eu digo sempre e que vou repetir aqui de novo, que é
Na nossa ótica, o vinho do Porto deve ser tomado em taça de vinho, não em cálicezinho pequenino, que é muito usado aí, que é uma coisa antiga, mas que deve ser a taça normal. Se não tiver uma taça de Porto, usem uma taça de branco, vinho branco ou tinto. Eu costumo sempre dizer o que importa é tomar vinho. Agora, numa taça maior, melhor é. E a segunda coisa que eu digo sempre é que o vinho do Porto tem que ser tomado frio. E o David disse isto agora, o Luís aconselha isso sempre nas lives, e é um assunto recorrente, porque as pessoas acham muito que o vinho do Porto tem que ser, a temperatura ambiente. Existem. Bom, eu digo sempre, existem muito. temperatura ambiente aonde? Mas em Manaus ou em Porto Alegre? É que há uma diferença de temperaturas de um lado e do outro. E isto é um assunto comum e que é preciso desmistificar. E outro assunto que eu trago aqui, se calhar até como último assunto, devido ao tempo, é quando tomar vinho do Porto. E eu costumo dizer que o vinho do Porto deve ser tomado sempre. Não há hora, não há dia especial para se tomar vinho do Porto. O vinho do Porto toma-se quando se desejar tomar vinho do Porto. É um grande clássico mundial que nos agrada imenso, portanto não temos que ter estigmas em tomar o vinho do Porto, nem ter alturas específicas para tomar o Porto. Não é, David? Eu diria talvez do aspecto mais importante, que é não coloquem o vinho do Porto num pedestal, coloquem na mesa. Sim. O vinho do Porto é a melhor forma de transformar uma ocasião normal numa ocasião especial. E nós, na nossa vida, só queremos ocasiões especiais. E beber o vinho do Porto é isso. Qual o momento? O momento tem que ser você que tem que escolher, porque há momentos onde queremos tomar como aperitivo de uma forma descontraída, há momentos quando queremos escolher um bom grupo de amigos para ter um vinho do Porto para conversar à volta dele com outros grandes vinhos. Mas há muitos momentos. Portanto, o vinho do Porto, sim, é um grande vinho para uma ocasião especial. Mas é mais importante um vinho para beber em muitas ocasiões, normal. Como você quando vai à sua loja de vinhos comprar umas garrafas para um jantar, ou vai, porque sabe que vai passar agora umas semanas em casa, faz uma encomenda de garrafas de vinho. Então, o vinho do Porto tem que fazer parte dessas garrafas, porque isso vai lhe dar prazer. E é isso que nós queremos na vida. É muitos momentos de prazer, e o vinho do Porto, eu penso que vos pode dar esses momentos de prazer. É curiosa a resistência brasileira a esfriar o vinho do Porto. Quando eu fiz um vídeo a respeito, várias pessoas escreveram que estava errado. O João Pires, né, um querido sommelier português, me escreveu lá da China, ele acho que está em Macau nesse momento, e falou: estou vendo pela taça que está na temperatura certa, né? Foi aprendizado com o Fernando. Eu bebia frio, mas não... e eu tive uma série de respostas de pessoas que gostaram, que experimentaram, mas tive pessoas se recusando terminantemente. Não, eu não vou passar pela esfriar esse vinho, e não combina com chocolate. Na época da Páscoa fui também, então vou mandar o seu bolo de chocolate para quando falarem não combina com chocolate. Com um vintage jovem. Talvez uma coisa que quando nós resfriamos um vinho do Porto, nós concentramos os aromas e depois a temperatura ambiente vai aquecer normalmente. Sim.
Se nós começamos com o vinho quente, não conseguimos arrefecer. E é por isso resfriar sempre, porque ele depois naturalmente aquece. E até a outra maneira de descobrir. Luís, mostra a sua taça. Mostra a sua taça. Muito importante. Utiliza a sua taça de vinho. Ah, a outra, a do vintage. A do vintage. Não, a taça do vintage. A do vintage. Sim. Ora, nem mais. Essa é a melhor taça. Esta aqui é uma taça de sala de provas. Isto é o meu local de trabalho e usamos este porque concentra. Mas eu até sou apologista de usar uma taça para tudo. Vinho branco, vinho tinto, vinho do Porto. Metade do nosso prazer no vinho é o cheirar. E o vinho do Porto não é diferente a qualquer outro vinho. Portanto, usem uma boa taça onde pode apreciar. Sim. Maravilha. E é muito mais fácil corrigir se passou para o frio do que passou para calor. Né? Então é só esperar um pouco, que ele já vai esquentar ali no ambiente, né? Se esfriou demais. E vou aproveitar e pedir ao Fernando, que eu nunca provei o quinta do Panascal, então Bora. vou fazer aqui um pedido público. Aceito. Ele estava a dar a cabeça para dizer que sim. Coitado do Fernando, estou tomando a liberdade de irmão, de falar, olha, quero tomar um Panascal depois dessa conversa toda. Fantástico. Bom, eu se calhar então daria a última questão ao Luís. Não sei se o Luís tem mais alguma questão ou não, mas isto já vai para lá. Tem uma hora, e nós tínhamos dito que seria uma hora de animação, digamos assim. Não sei se o Luís quer pôr mais alguma questão ou não ao David, ou o David ser mais algum comentário ou não. Senão, aquilo que eu diria era muito grato aos dois e um brinde ao vinho do Porto. Obrigado, Luís. Obrigado, Fernando. O vinho do Porto tem 300 anos de história, portanto, se calhar podemos ter aqui 300 horas de conversa, mas por hoje ficamos por aqui. Sim. Cuidem-se, fiquem em casa, lavem as mãos, aquela coisa toda, e bebam Porto. Muito vinho do Porto. Cheers. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom vê-lo. Muito bom vê-lo. Obrigado.